Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, eu sou doutorando em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC. Estou aqui com o professor Newton. Nós vamos discorrer um pouco sobre essa nova lei de proteção de dados que vai afetar muita gente, então a gente vai bater um papo bem legal aqui para instruir vocês e informar como é que isso vai afetar a vida de vocês, tá? Professor, você poderia explicar um pouco mais sobre o que é essa lei pra gente? Claro, Fabrício, com prazer. A Lei 13.709, ela ainda não está em vigor aqui no Brasil. Ela vem no espelho da legislação europeia, que já lida com proteção de dados há mais de 40 anos, e vem disciplinar, vem tornar mais prática e mais efetiva a proteção dos nossos dados pessoais, dados das pessoas físicas. Dados como nome, e-mail, RG, telefone, geolocalização, endereço de IP, dados sensíveis como identificação biométrica, dados referentes à nossa saúde, dados atinentes à nossa inclinação partidária, orientação sexual, dados sensíveis, dados pessoais. E essa lei vem, então, na esteira da legislação europeia, incentivar e disciplinar a proteção desses dados. Porque, como você sabe, Fabrício, os dados pessoais são talvez o maior ativo que se tem hoje no momento. Isso eu estou falando monetização. Como a gente sabe, eu gosto muito de comentar, quando você não paga por um serviço, você é o serviço. Quando se usa um aplicativo, um app como o Google, como esses que nos facilitam a mobilidade urbana, nós não pagamos nada diretamente. A remuneração desse serviço, que como profissional da TI, tu sabes, a complexidade de desenvolvimento, de manutenção de um sistema desses, alguém tem que custear isso, alguém injeta capital nessas empresas para que se possa, de um lado, ofertar o serviço, mas de outro tem que ser remunerado, porque é uma atividade econômica também. E esse motor, esse combustível, essa remuneração são os nossos dados pessoais. Não, legal, não existe almoço grátis, né? Isso você está dizendo. É isso aí, exatamente. Você não paga pelo serviço, você é o serviço. Você é o serviço. Essa é a questão. Muito bom. E professor, você poderia comentar pra gente como é que era o histórico dessa? Antes tinha alguma lei no Brasil? Não tinha? Fabrício, nós tínhamos há um bom tempo Constituição Federal, desde 1988, que já consagra os direitos fundamentais, e a privacidade é um direito fundamental, porque é reconhecida pela ONU como um direito humano. Então, os países globalmente tutelam e protegem a privacidade. Então, a partir de 88, nós começamos a reconhecer com maior ênfase a tutela dos direitos fundamentais no Brasil. Depois nós tivemos o Código do Consumidor, 1990, que também dá um arcabouço, dá uma sustentabilidade para demandas, para tutelas sob o prisma do consumidor. E em seguida, Marco Civil da Internet, que começa a introduzir esse tipo de proteção aos dados, mas no ambiente digital, né, no meio digital. E agora, em paralelo disso, na nossa frente, a comunidade europeia, ela já se dedica muito mais à proteção, à tutela da privacidade. E então, desse determinado momento histórico, para que se facilite esse tráfego internacional de dados, essa comunicação entre as empresas, é necessário que o Brasil se adeque à normativa europeia. Que existe, a comunidade europeia, ela certifica países, ela certifica estados que se dedicam, que preservam, que tutelam a privacidade e os dados pessoais como meios mais seguros de transações. Então o Brasil precisa se adequar a essa normativa europeia o quanto antes. Então não é uma lei que venha para prejudicar, não é uma lei que venha para dificultar, mas é uma lei que vem disciplinar, vem dizer como fazer, como tutelar, como preservar essa privacidade e que se consiga ter um espelho com a normativa europeia, facilitando e incentivando os negócios e as transações, mas de um modo que preserve a privacidade. Entendi, muito bem colocado. A gente vê que não tinha, né? Tinha um marco civil, mas era muito pobre, vamos dizer assim. As empresas poderiam fazer o que quisesse com os dados, ninguém tinha, né, ninguém tinha o consentimento e a responsabilidade de estar processando esses dados, pelo menos aqui no Brasil, né? É verdade. E assim, Fabrício, é muito interessante a lei. Eu recomendo aos
aos colegas, aos amigos que leiam a Lei 13.709. É uma lei de uma leitura até simplificada, porque ela traz muitos conceitos. Então ela é quase que autoexplicativa, é fácil de entender. Eu recomendo a leitura e essa lei, ela nos confere, por exemplo, bases legais para os tratamentos de dados. Porque nem sempre, ou não necessariamente, o consentimento vai ser a única forma com que alguma empresa, uma pessoa física ou jurídica pode tratar, pode coletar, pode armazenar os meus dados. Existem outros fundamentos, eu posso dizer, outras bases legais para esse fluxo de dados, especialmente para as pessoas poderem ter armazenamento de dados para o seu negócio, para futuras utilizações como defesa em processos judiciais, por exemplo, para provas em alguma situação que a vida imponha. Então a lei traz as bases legais, as formas como de um modo adequado e seguro e atento à privacidade se pode lidar e tratar com esses dados pessoais. Muito bom. E no aspecto de TI, o que mudou pra gente, professor? Você sabe informar em poucas palavras? Fabrício, claro que em TI tu és muito mais autoridade do que eu, mas vem incentivar, como eu acabei de falar, o tratamento de dados de uma forma responsável e atenta às diretrizes que assegurem a privacidade. O que muda, na verdade, pessoal, nesse caso aqui de TI, complementando as falas do professor Newton, é que agora as empresas elas vão ter que dar um histórico de todo o dado que ela tem de você. Antes, por exemplo, uma empresa tem o seu dado, você não sabe o que ela tem armazenado de você, o que ela faz com esse dado. Agora, com essa nova mudança, a empresa vai ser obrigada a informar todo o histórico de dados que ela tem de você, como ela obteve esse dado, o que ela fez com esse dado, tá? E você vai ter que consentir com isso, ou seja, você vai ter que, de alguma forma, dizer ou aprovar que você está de acordo com esse processamento. Em qualquer momento depois, mesmo que você consentiu, você pode uma hora revogar e voltar atrás. Então essa é uma medida muito importante que houve da mudança da lei, né, que é bom frisar aqui. Outro item legal que eu achei de TI é que você pode pedir para deletar o seu dado, né, que isso não era possível. Então toda a informação que você tem da pessoa, se ela pedir que você delete do sistema dela, você terá que deletar, tá? Empresas estrangeiras que estarão aqui no nosso país e elas vão ter que seguir essa nossa lei, tá? Então de todo esse consentimento, toda essa revogação terá que ser feita e se caso o usuário queira saber, você vai ter que dar de forma bem fácil isso, tá? Outra coisa que vai acontecer é que você vai ter que explicar de onde veio. E tem uns aspectos legais também que você vai ter que garantir que esses dados estão seguros. Então, para quem tem interfaces, né, com o seu sistema, você vai ter que dar uma super proteção, garantir que isso esteja muito bem protegido, porque senão pode dar algum problema lá no futuro. E se haja vazamento de dados, como houve em grandes empresas, medidas cabíveis deverão ser tomadas, né? Então, você tem que ter uma política de como você vai ter que lidar com esse vazamento que houve, quais são as medidas cabíveis, se teve curso de proteção aos seus funcionários para ver se vai garantir, né? Então são medidas muito importantes que eu gostei muito dessa lei, que você vai ter que mudar tudo isso no mercado, porém você vai proteger muito bem o usuário hoje vai se sentir mais confortável, né? Pode pedir certas revogações. Isso é muito interessante, Fabrício, porque a lei ela tutela todo o fluxo de vida do dado. E é importante o seguinte, o dado segue sendo meu. A lei diz assim, são direitos dos titulares dos dados. Não é pelo fato de eu clicar num consentimento, eu acordar, eu fornecer os meus dados, que eu me despeço, que eu abro mão da titularidade desses dados. Não, o armazenador dos dados, quem trata o dado, ele é um depositário desse dado. O dado continua sendo meu, é meu patrimônio, ele é meu direito fundamental. Então isso é interessante porque
de um lado como as pessoas físicas e jurídicas, porque é interessante analisar que normalmente se pensa nas pessoas jurídicas, nas empresas, tratando de dados de servidores, de funcionários, de clientes, mas isso se aplica também a advogados, a médicos, a dentistas, porque também tratam, e aí médicos e dentistas tratam inclusive dados sensíveis porque dizem respeito à saúde das pessoas. É interessante que como na vida física não existe um sistema de segurança infalível, no âmbito digital também não existe essa possibilidade. Sempre nós estaremos sujeitos a um vazamento, a um incidente de segurança. Aí a lei ela vai conferir se o sistema jurídico como um todo ele busca que as pessoas se organizem e saibam como agir e saibam como se proteger. E aí o diferencial do mercado, o diferencial das pessoas é em caso de algum incidente ou em caso de uma simples solicitação do titular de dados a respeito das informações, de onde estão armazenados, como estão armazenados, quais os tratamentos que foram dados, que seja quem tem acesso a esses dados vai ter que me informar, inclusive quais as bases legais, quais os fundamentos que ele leva a efeito esse tratamento de dados. E se houver um problema de vazamento, algum incidente de segurança lá na frente, vai haver uma separação muito interessante entre aqueles responsáveis por um incidente que adotaram as medidas de segurança, que dispunham, por exemplo, de um DPO, de um encarregado de proteção da privacidade, e daquelas empresas, daquelas pessoas, outros profissionais, que simplesmente não deram a devida importância ao ativo que eles estavam lidando. E aí, por isso que a lei traz, inclusive, penas pecuniárias, multas altíssimas de 2% do faturamento até 50 milhões de reais por incidência, inviabilização de bloqueio do banco de dados ou até a eliminação ou extinção do banco de dados. Então, por isso que eu falo, e nós já conversamos a respeito disso, é muito bom estar preparado, é interessante sair na frente, porque a lei vai entrar em vigor necessariamente o ano que vem. Não se sabe se em outubro, se em agosto, talvez aconteçam algumas outras prorrogações, pode acontecer isso, mas é importante que se diga, esse sistema inclusive já é aplicável, já foi aplicado em incidentes de segurança que se teve notícia, em que as empresas se comprometeram a desde já implementar essas normas de proteção e com isso inclusive reduziram as penalidades, reduziram as suas multas. E por isso que a gente tem esse bate-papo, a gente faz questão de comunicar para as pessoas a relevância dessa norma nova, desse sistema de proteção de dados e privacidade, porque mesmo antes de vigorar, essa lei já surte efeitos. Agora imagina a partir do momento que ela entre em pleno vigor. Não, concordo. E uma coisa que nós estávamos até conversando aqui com o professor Newton antes desse bate-papo é sobre, não importa se o banco de dados dessa empresa esteja no Brasil ou esteja em um servidor fora do país, tá? Isso não influencia em nada. Não influencia, porque o titular é brasileiro, está aqui, e o consentimento ou não, a negociação dos dados foi com a empresa brasileira. Se o armazenamento se dá em servidores fora daqui, realmente pouco importa. Pouco importa. Às vezes o pessoal acha que porque usa um servidor estrangeiro ou um serviço estrangeiro está blindado dessa lei. Sinto informar, mas não está não. Então, nós vamos falar aqui daqui a pouco mais sobre isso, sobre como a gente pode se blindar, como se deve portar um profissional de TI, tá? Nesse novo mercado que está acontecendo, quais são as oportunidades para os advogados e para os profissionais de TI, quais são as mudanças de postura, tá? A gente fala daqui a pouco, no próximo bloco. Até mais. Pessoal, voltamos agora aqui com a nossa palestra de Lei de Proteção de Dados. Meu nome é Fabrício. Eu sou doutorando em Engenharia da Informação, estou aqui entrevistando o professor Newton e vamos continuar o nosso segundo bloco. Professor, você poderia explicar para nós, por favor, o que muda nos profissionais da área jurídica em relação a essa nova lei? Fabrício, assim, essa lei, ela traz para nós uma verdadeira revolução no mercado jurídico, porque pelo tamanho, pelo espectro de abrangência dessa lei, abarcando o tratamento de dados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, todo o fluxo de vida do dado, desde a coleta até o armazenamento, até a eliminação do dado, ela cria todo um microsistema
de proteção de dados e privacidade. E muito interessante que, embora sendo uma lei, não são só os profissionais da área jurídica que despontam para um mercado ainda incipiente, que demanda a formação de um grande número de profissionais, mas especialmente porque o profissional da área jurídica ele vai necessariamente dialogar com o pessoal da tua área, né? Como nós conversávamos antes, com o pessoal da TI, com o pessoal da gestão, e na verdade implementando uma espécie de um comitê de proteção de dados e da privacidade. E é por isso que não, embora seja uma lei, mas além dos profissionais da área jurídica, para consultoria, para adequação de contratos, adequação de termos de consentimento, é imperiosa, é inafastável esse diálogo com o pessoal da TI, que é a tua área. Que aí, até acho que tu pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Não, claro. Na TI, o que vai acontecer é que muitas empresas de TI têm os profissionais, né, porém vão ter que ser guiados ou balizados por profissionais da área jurídica para como implementar. Então vai ter que ter um profissional que converse com os dois mundos e que é interdisciplinar, né? Então ele conhece de leis e conhece de TI. Então ele vai pegar toda a instrumentação jurídica que nós temos e vai falar para o pessoal da TI, olha pessoal, vocês vão ter que implementar ou vão ter que criar funcionalidades XYZ para poder atender a nova lei. Né? Então isso é uma grande mudança que vai ter nas empresas, não que vai ter que recontratar um monte de profissional de TI, mas vai ter que ter pelo menos, que converse os dois mundos. E eu acredito também que em grandes empresas, né, de software vão ter, na hora de tomar decisões de como lançar um produto ou de fazer uma manutenção, vai ter que ter um profissional agora da área jurídica, né? Já tem, mas hoje vai ter que ter um especializado para lidar, para saber até onde que isso vai implicar na lei de proteção de dados. Então, vai ser mais uma decisão a ser tomada, né? Na hora de decisões de criação de produtos, ou de implantações, ou de novas versões de código, tá? Então, isso vai ser uma mudança que nós vemos aqui, nós vimos no curto prazo, até para implantar isso. Você vê vagas em aberto aí já de profissionais de arquiteturas, de software, né, para ver como é que o software foi feito e ver o que precisa ser mudado para se adaptar. Ou quando alguém já cria um sistema, já cria da forma certa, né? Já cria pensando em arquiteturas com uma abordagem de segurança e de proteção aos dados. Então isso é bem legal, vão surgir novas oportunidades tanto em TI, vai aumentar ainda mais, eu acredito, a demanda de TI, tá? Para implementar e fazer esses softwares, os softwares que já tem serem adequados à nova lei e os novos softwares, um novo profissional até do âmbito jurídico para guiar e balizar novas decisões. Isso, como nós conversávamos sobre isso, é importante até para uma proteção tanto do titular do dado, do consumidor, que a gente pode falar assim, não necessariamente consumidores, porque essa lei não se aplica só numa relação de consumo, mas a proteção do titular do dado, da privacidade do dado, mas a proteção também dos interesses de quem vai tratar esse dado. Então, se tu já desenvolve, já faz o design do produto, seja ele qual for, mas que envolva dados, é difícil qualquer produto, qualquer sistema, não ter pelo menos algum dado pessoal de identificação de CPF, de geolocalização, né? Então, é importante que os produtos anteriores se reconfigurem, se reformatem para as novas diretrizes da proteção de dados e da privacidade, e que os próximos, antes de rodarem, antes de irem para o mundo, já nasçam, eles já surjam de uma forma adequada, porque aí já se facilita a atuação, a proteção em caso de um incidente, em caso de uma demanda de um dos lados, e esse produto já roda de uma forma mais amigável, acho que é um termo que pode ser usado. Sim, por exemplo, se há um vazamento de dados, qual profissional jurídico que eu posso contratar? Vai ter um profissional especializado para isso. De TI, a mesma coisa. Vão ter consultorias que vão ajudar a empresa a se entrar, né, nesse novo padrão, nessa nova lei, né? Então isso também surge como oportunidade, né? A gente está vendo aqui, mas você vê mais alguma oportunidade, professor?
a oportunidade de mercado que se abre é gigantesca, realmente é gigantesca. Alguns estudos indicam que no âmbito da Comunidade Europeia e América do Norte já são mais de 20 mil profissionais, 20 mil vagas em aberto. Imagina, com o tamanho da abrangência, a pujança da economia brasileira, né? A quantidade de empresas e de organismos, porque essa lei se aplica inclusive ao tratamento de dados por pessoas de direito público. Então, imagina a demanda de profissionais capacitados e treinados nessa proteção de dados e na tutela da privacidade para suprir as demandas desse mercado. Porque é interessante o seguinte, a tutela dos direitos dos titulares, ela é uma tutela que pode se dar tanto da forma individual, eu demandando determinada empresa para que ela me informe todo o ciclo de tratamento dos meus dados pessoais, como ela também pode, e já acontece, dessa tutela, dessa proteção desses dados se dá de forma coletiva, por entidades como PROCON, aqui em São Paulo como o IDEC, o Ministério Público atua muito fortemente, já é gabaritado para essa tutela. Então, é preciso que se tenha essa visão orgânica, essa visão sistêmica de proteção de dados, de tratamento de dados, de acordo com os princípios da proteção de dados e da privacidade. Legal. Professor, para finalizar esse bloco, essa palestra, essa nossa conversa, quem que deve se proteger de fato dessa lei? É interessante, Fabrício, o seguinte, a lei ela não busca viabilizar ou cercear negócios. Ela não quer trazer mais obstáculos para o desenvolvimento econômico, para a criação de emprego, para a geração de renda que tanto nós necessitamos no Brasil. Essa lei ela vem para conferir as formas adequadas também aos parâmetros mundiais, para que mais negócios sejam desenvolvidos e desenvolvidos de uma maneira que se respeite, que se acolha os direitos à privacidade e à tutela de dados. Segura, sem prejudicar alguém também. Sem prejudicar. Então, aquilo que, como tu falaste na área da TI, aquele projeto, aquele produto que já nascer, ou que já na sua origem for adequado, vai ficar, todos vão estar protegidos. Quem lida com esse dado, quem trata com esse dado, as empresas, que assim posso dizer, os profissionais e também os titulares dos dados, porque esse fluxo ele vai se dar de um modo adequado, de um modo respeitoso à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais, que deixam de ser meramente normas programáticas escritas na Constituição Federal para virarem nossa matéria do dia a dia. Então, aquilo que já nascer certinho, que já começar desde cedo a ser adequado, o que acontece lá na frente, nós vamos ter menos processos, as empresas vão estar protegidas de eventuais indenizações milionárias, porque quem faz certinho, é interessante isso, é um investimento que, muito ao contrário de ser um custo, ela se revela uma monetização favorável à empresa. As empresas podem explorar esse marketing de uma forma positiva. Bom, eu sou uma empresa adequada aos primados da proteção de dados e privacidade. Aqui os seus dados não são imunes a fraudes, imunes a vazamentos, porque não existe essa possibilidade. Mas é interessante uma perspectiva mercadológica de que esse investimento em proteção de dados e privacidade se converta em benefícios, pelo menos em benefícios de marketing e eventual diminuição, se for o caso, de penalidades lá na frente. Eu acredito que agora, como existe uma lei, né, e a empresa seguir essa lei, fica tudo tranquilo, até se algum processo, ela está amparada, né, vamos dizer assim. Ela está amparada. Ela tá amparada. E te coloca no lugar da autoridade que tem que fiscalizar, que tem que, em algum momento, impor alguma conduta, a diferenciação que o mercado vai fazer, a diferenciação quanto à reputação dessa empresa, porque um aspecto muito interessante é a questão do dano reputacional. Talvez a multa, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, talvez não seja nem a parte mais forte das reprimendas, mas pensa um site, pensa um aplicativo que tem
que é vítima de um vazamento de informações ou que as autoridades percebam que não trata adequadamente os dados com atenção à privacidade. Essa informação no mercado é muito mais devastadora do que a própria penalidade pecuniária. É aquilo que a gente chama de dano reputacional. Esse talvez seja impossível de ser recuperado. É que gera desconfiança, não tem credibilidade, né? Gera desconfiança, gera... Então, a empresa talvez já morreu depois dessa, talvez não volte. Mais provavelmente, ou vai ter que ir lá para o fim da fila e reconquistar todo o mercado, reconquistar a confiança, porque uma vez perdida é bem mais difícil. Muito bom, professor. O senhor tem mais algum comentário a ser dito? Fabrício, assim, eu quero agradecer a oportunidade e reiterar que essa norma, esse sistema normativo não vem para atravancar negócio, não vem para prejudicar ninguém, pelo contrário, vem para incentivar e separar aquelas pessoas, aquelas empresas, aqueles profissionais que atentem para a tutela de dados, para a privacidade e assim desenvolvam seus negócios de uma forma mais sadia, mais correta para a sociedade e ao final do dia para seu próprio negócio, porque sem dúvida é uma forma de rentabilidade do empreendimento da empresa. A gente que agradece aqui, professor, a sua vinda, disponibilidade, tempo que o senhor investiu aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Esse vídeo ficou muito legal. Sigam a gente aqui nas redes sociais, tá? Nós vamos lançar um curso em breve sobre isso, sobre esse assunto. E tem muita oportunidade vindo, muitos profissionais, um novo cargo que surge no mercado por conta dessa nova lei, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Agradeço imensamente, professor. Obrigado, foi um prazer. Até mais, pessoal. Obrigado.